nessa República Antiga, o perfil dos que comandaram o país, a trajetória de 100 anos atrás, quando a gente teve a primeira greve de trabalhadores aqui no Brasil, a pauta que animou aquelas pessoas a fazer uma greve geral no país, inclusive com uma boa participação aqui de Curitiba. Tem fotos históricas de mobilização muito bacana ali na Manuel Ribas, naquela região onde tem o Banco do Brasil, perto ali da direção do Portal de Santa Felicidade. Teve uma manifestação muito grande, de pessoas que trabalhavam nas indústrias aqui, que estavam colocadas aqui naquele período. Logo depois, a pauta da greve de 100 anos atrás, muito parecida com as lutas dos dias de hoje. Quando a gente vai trabalhar a reforma trabalhista, o que ela coloca de precarização para as relações de trabalho, para a jornada de trabalho, a gente nota que a história vai se remontando a direitos que a pauta daquela greve buscava, que hoje, que a gente avançou, claro, com os direitos previstos na CLT e a luta que foi feita nesse período todo, que hoje encontra-se aí, de fato, ameaçados, de retrocesso a práticas daquele período, inclusive da jornada intermitente, tá? Porque não é brincadeira esse conceito do trabalho intermitente, tá? Logo depois, naquele período também, estava se concluindo, aqui na nossa região, a Guerra do Contestado. Pouco estudada, uma história violentíssima, negada pela história oficial. Que a luta do povo e diversas lutas importantes que a gente teve, a gente não aprendeu nas escolas. E a gente vai se dando conta de que essa é a tradição brasileira, uma negação da sua própria história no que tange a luta das massas, do povo. A Guerra do Contestado, oficialmente consta que teve mais de 7.000 pessoas assassinadas, e os pesquisadores das universidades de Santa Catarina, de Londrina, aqui do Paraná, já avançaram nos estudos desse episódio, e chegam à conclusão de que houve mais de 21.000 pessoas que perderam a vida durante 4 anos de guerra, onde pela primeira vez no mundo foi usado o avião como arma de guerra. Tá? Então, eu estou me detendo um pouco nesse período para dizer que a República Brasileira que nós temos hoje, o governo, por exemplo, Michel Temer, é o mesmo retrato daqueles grupos que comandaram aquela chamada Velha República. Entreguistas, lideranças que viram as costas, por exemplo, para a América Latina e para o próprio povo brasileiro e se coloca sob joelhos para o capital financeiro internacional. A Guerra do Contestado tinha exatamente as transnacionais norte-americanas motivadas pela madeira, pela terra, pela linha de trem que estava sendo construída, que gerou toda aquela tragédia naquele período. Depois nós avançamos ali no período que teve a coluna Prestes, foi logo depois. A pauta da coluna Prestes, que era tão revolucionária naquele período, hoje a gente olha, era a luta pelo voto direto, contra a fraude, contra a corrupção desenfreada na República, pela participação da mulher no voto, pela participação das pessoas que não eram escolarizadas na luta do país, porque tudo isso era negado. O eleitorado era reduzidíssimo a pessoas privilegiadas naquele período. Depois nós tivemos alguns períodos de avanço, eu não vou me deter aqui numa aula de história, até nem a minha área também, a gente só vai pincelando, porque para a gente fazer a luta de hoje é importante que a gente conheça a nossa própria história, mas a gente avança em direitos, mesmo na ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, lá para o final já da Segunda Guerra Mundial, com a CLT, que foi consolidada naquele período, o juntamento, de direitos trabalhistas, uma consolidação de leis importantes,
todo mundo conhece, atacada violentamente agora nesse período. Depois teve a eleição do começo dos anos 50, que foi uma luta muito intensa, já com mais participação popular. O petróleo é nosso. Perspectivas de avanços no país, luta para ampliar, inclusive, o sistema educacional brasileiro, que foi avançando ali aos trancos e barrancos. Veio a morte do Getúlio Vargas, nas condições que também a gente conhece em parte, E no começo dos anos 60, um período de efervescência, de participação efetiva e muito maior do povo, que também é barrada por um golpe. É barrada por um golpe a partir da luta das reformas de base da época do governo Jango. Então, uma elite se organiza, começa esse debate de tradição, de família, valores morais, sendo colocados como carro-chefe para uma mudança de conjuntura política. E aí a gente teve o golpe civil-militar de 64, que barrou o avanço daqueles debates de reforma de base, que não era pouco o que poderia ter avançado se aquele processo continuasse e consolidasse. E aí nós tivemos os 21 anos, que vem no período seguinte com a Constituinte, trazendo a Constituição brasileira com vários limites, mas uma reorganização que foi um ascenso também da participação do povo, a participação de todos nós. Muitos aqui, com certeza, militaram nos debates da Constituinte, ali nos anos 80, surgimento da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, do movimento, vários movimentos populares, inclusive do MST, reorganizando um processo de participação que pudesse avançar no tema da democracia no país. Aí o sistema eleitoral trouxe os anos 90. Pelo voto vem um projeto muito contido, ou de regressão mesmo, que foi o período do neoliberalismo, o governo Fernando Henrique Cardoso, Jaime Lerner, aqui no Paraná, que todos nós servidores enfrentamos intensamente, uma visão de Estado mínimo, de mercado, sendo gerida no governo nacional, no governo estadual. Todo o debate de ataque, à luta sindical naquele período, que não foi pequena, a criminalização foi muito grande. Lembra dos petroleiros, a luta nacional, a luta contra as privatizações, o entreguismo de riquezas colocadas naquele período, na mesma lógica daquela velha república que pincelei rapidamente aqui no começo do século passado aqui no país. Tivemos esse período do governo Lula, com inclusão, com avanços de políticas sociais importantes, uma retomada de acesso, de inclusão de massa, dados importantes que têm sido colocados. Não vou também me deter muito aqui nessa avaliação, mas os limites que também produziram dentro do próprio corpo governamental, da governabilidade brasileira, os elementos que se traduzem no presente momento no golpe que a gente tem assim caracterizado, um golpe com perfil diferente. O golpe, a nosso ver, a gente tem trabalhado, debatido muito isso, no Fórum dos Servidores, é um golpe de programa violento de retirada de direitos, que é a ponte para o futuro. O conjunto de reformas que estão colocadas, que estão no debate, que vocês farão aqui nesses 2 dias, que não são reformas. É importante a gente trabalhar o conceito, porque sempre que a gente fala que vai fazer uma reforma, a palavra reforma é porque você precisa melhorar alguma coisa. A gente tem dito, ninguém faz uma reforma na própria casa imaginando que a casa possa ficar pior do que está. Você vai fazer uma reforma para melhorar o ambiente, para ficar mais confortável. Você vai
fazer uma reforma numa roupa que você gosta, que está com algum defeito, para que ela continue sendo útil, servindo para você por mais um período, né? Esse é o conceito de reforma. O que tem na Ponte para o Futuro, esse programa que foi apresentado em outubro de 2015 pelo PMDB Nacional, é um conjunto de medidas de retrocesso, de contra-reforma, ou, como a gente tem qualificado de forma muito clara, para que não haja dúvida, de golpe sobre a maioria do povo brasileiro e sobre a classe trabalhadora e seus direitos, conforme a reforma trabalhista, as terceirizações, a precarização das relações de trabalho, o debate da luta sindical, né, Sandro? Está todo mundo, os pesquisadores, falando que nós vamos passar por um novo período de organização sindical no Brasil. Nós vamos ter que fazer muita resistência, porque se avança esse processo que está em curso, em 5 anos, a gente cai aí para 20%, 30% da representação sindical que tem nos dias de hoje. Tá? É muito grave o que está em curso, e mais grave ainda se a gente não conseguir, de fato, barrar esse programa. Desde 2015, quando o PMDB publicizou essa carta, esse programa, tem 19 páginas, esse documento chamado A Ponte para o Futuro, nós todos e todas saímos denunciando e fizemos greve geral e mobilizações, e, infelizmente, você comentava, né? O povo brasileiro, manipulado também por uma opinião pública muito presente na mídia, mais consolidada, de formação de opinião, de manipulação das opiniões, colocou o povo no refluxo. Colocou na rua aquela parte, né, pode parecer que tinha uma massa de gente, aquela parte em verde e amarelo, que seguiu aquele pato, que era exatamente a animação desse golpe do programa Ponte para o Futuro, ela representa quantos por cento mesmo do povo brasileiro? Vocês, né? Alguém sabe que quantos por cento de gente se animou atrás do debate, do impeachment em si, mas que tinha essa manipulação empresarial com aquele pato amarelo? Em torno de 3% do povo. Olha o estrago que fez. Somado com mais 2 ou 3% do povo que veio conosco, dá em torno de 6 a 7% de gente que foi para as ruas. Num movimento ou no outro. Cadê o restante do povo brasileiro? Vamos nos dando conta da gravidade, que a gente fala assim, nossa, houve um movimento de massa que derrubou uma presidenta da República e tinha um outro grupo que foi para a rua, não barrou. As pessoas vão poder olhar para essa história. Não, o povo não foi para a rua. O povão, de modo geral. A maioria foi para dentro das igrejas, que ensinaram que cada pessoa é uma empresa ambulante. Hoje está o individualismo exacerbado, todo mundo se acha empreendedor e não trabalhador, quebrando os conceitos clássicos do mundo do trabalho, da solidariedade, do trabalho coletivo, ou ficaram nas telas da televisão, do celular. Hoje essa desgraça acompanha a gente no meio da rua, as pessoas batem com o nariz nos postes, mergulhadas em telas, gerando cada vez mais o individualismo, que vai produzindo, inclusive, elementos muito graves de adoecimento, de suicídios, que cresce assustadoramente em todos os setores, e reduzindo a expectativa de que a superação das dificuldades coletivas que a gente tem é no trabalho coletivo. A descrença nas instituições, de modo geral, inclusive nos sindicatos, é muito alta.
Só abrindo parênteses, o Donizete citou as eleições da APP Sindicato. Nós fomos uma eleição desafiadora, a mais disputada que teve, de 70 anos de história do sindicato, com 4 chapas, inclusive uma chapa organizada dentro do Palácio do Governo, com valores, inclusive, bastante conservadores, no âmbito da direita mais clássica. E a gente foi para dentro das escolas, e todas as chapas fizeram muita campanha. Nós tivemos um quórum que ficou à altura do processo histórico, e foi uma vitória, porque não é diferente da maioria das categorias. Trabalhadores, muitos que não querem ouvir os seus dirigentes sindicais. Várias categorias. Por causa desse período, desse individualismo e dessa descrença no processo de luta política que se misturou às instituições, na cabeça das pessoas, com a negação da política partidária, carcomida, degenerada pelos processos que a gente vai vendo no país. Partidos, a sua ampla maioria, completamente desacreditados do processo político, seja por construção midiática, ou seja porque, de fato, os partidos cometeram todas as irregularidades que vão se apresentando, e hoje não anima o povo brasileiro a apostar na mudança política, tá? Que esse é um desafio muito grande. Para mim, concluindo um pouco o pensamento aqui, baseado nessa conjuntura brasileira, aqui no Paraná, claro que nós já vimos com o governo de perfil neoliberal, então volta o período dos anos 90 do neoliberalismo, de Estado mínimo, agravado agora por um ascenso do pensamento autoritário no Brasil, pensamento de valores autoritários e individualistas, todo mundo tem acompanhado. Tá? Então, é um perfil também diferenciado daquele período. Também estava um período difícil das lutas sindicais ali no final dos anos 90, mas a expectativa de mudança que a gente estava vislumbrando no horizonte foi animando uma participação mais efetiva que produziu ali uma mudança de paradigma que foi importante. Nos dias de hoje, nós aqui do Estado do Paraná viemos, então, fazendo a luta já com um programa de governo de Estado mínimo, com o Beto Richa e a equipe. É um programa que se aprofundou da reeleição do governador para o segundo mandato em diante. Com esse programa que o secretário da Fazenda trouxe aqui para o Paraná, programa de Estado mínimo, que já havia aplicado lá em São Paulo, em Minas Gerais e na Prefeitura de Salvador, onde o secretário estava. Então, é muito identificado esse programa com essa proposta mesmo de Estado mínimo, mas numa desvalorização completa, não apenas do tema salarial e material de servidores, mas num programa de colocar um debate de opinião pública para aniquilar a importância do serviço público. O que vale é o mercado. O mercado é que pode dar jeito na sociedade, e esses valores estão muito presentes no dia de hoje. E, de um ano e tanto para cá, claro que se aprofundou aqui no Paraná esse mesmo programa, porque aí sim alinhou o governo estadual com o governo nacional. Porque o governo Beto Richa apoiou todo o processo, do chamado impeachment, desse golpe, e está, de fato, na base de sustentação também do governo ilegítimo do Michel Temer. Tá? Então, são desafios muito presentes, grave, que coloca para nós aí os desafios centrais do período. Eu vou concluir assim com esse desafio que está colocado. E esse seminário aqui, então, tem um papel assim fundamental e muito importante. Como a gente, de fato, dialogando com os colegas que estão nas bases de cada uma das nossas categorias e retomando
essa compreensão de que a história brasileira só poderá tomar um rumo diferenciado a partir da participação popular. Sem que haja ocupação das ruas pelo povo, o processo político brasileiro não garante que a gente tenha mudanças substanciais no ano que vem. 2018 está previstas as eleições. Nós, do ponto de vista da luta sindical, claro que tem condição de incidir nesse debate, mas apostar em transformação a partir das eleições é um equívoco. Nós precisamos acumular força de luta popular, de um programa popular, um programa de país, um programa que possa colocar os direitos da maioria das populações presente, e aí entra o nosso papel fundamental em cada um dos espaços que nós ocupamos, nós que somos servidores públicos. Porque a negação do serviço público para a maioria do povo é essa etapa também de golpe, de acumulação de riqueza, de geração e aprofundamento das desigualdades. Qualquer política, seja do campo que esse sindicato aqui representa, de uma escola precarizada, de uma saúde precarizada, de uma segurança pública cada vez mais na linha da criminalização, da repressão e não da prevenção, só pode gerar mais violência e desigualdades. Então, um aprofundamento desse processo só será evitado com a participação popular. Nas eleições do ano que vem, a perspectiva nacional está muito aberta. Se tiver a candidatura do Lula, é um cenário. Essa é uma aposta que muita gente tem feito, que ele possa ter o registro da candidatura efetivado, que haja um debate de programa, inclusive do plebiscito revogatório das reformas. Tá? O programa é muito importante. E aqui no estado do Paraná, com muita dificuldade de alternativa de que a gente possa derrotar a direita paranaense. O candidato oficial do Palácio é o Ratinho Júnior, está a pleno vapor, em campanha. É um homem que traz valores, inclusive, não apenas econômicos e materiais, mas valores simbólicos da Idade Média, do Estado de Polícia, e que, francamente, seria uma vertente muito forte se as eleições fossem no dia de hoje. Tá? Tem um cenário muito aberto. Por isso é que nós precisamos nos organizar do nosso ponto de vista programático e passar pelas eleições. Se vierem governos mais humanistas, mais comprometidos com a maioria do povo brasileiro, tanto melhor. Do contrário, nós vamos ter um período longo de muita resistência, se não nos organizarmos, nos mobilizarmos e produzir muita união entre todos os trabalhadores, não apenas do serviço público, mas da iniciativa privada, a gente vai aí amargando um período previsto para 20 anos, que é o objetivo do golpe. Por isso, teto de investimentos para 20 anos, que é um pouco da tradição histórica, que eu não aprofundei muito, mas que já demonstra como ciclo. Não impedindo que seja interrompido, mas daí precisa da participação popular. Então, acho que umas pinceladas, Donizete, para começo de prosa aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, esse sindicato que a gente tem aí por parceiro, aliado, agradecendo também a participação de vocês na luta da educação pública no nosso Estado. Obrigado. Nosso muito obrigado ao companheiro Hermes. E nós vamos, para aproveitar o tempo, abrir as inscrições. Aqueles que quiserem fazer aí as intervenções, a gente faz uma rodada de inscrição. Já são 9h26, acho que dá para a gente ouvir todos os que se inscreverem, e aí depois o Hermes faz aí o arremate. Então nós temos o Vital,
O pessoal da mesa aqui também, Sandra, Sandro, Elci, podem se inscrever também para participarem do debate. Então nós temos o Vital, mais alguém? Elci. Mais alguém? Tá, então Vital, Heitor. Mais alguém? Todos podem se inscrever. Como nós já estamos 9h27, nós vamos fazer apenas essa rodada de inscrição. Ok? Mais alguém? Podemos trabalhar aí em torno de até 5 minutos para cada inscrição? Acho que está tranquilo. Ok? Então nós vamos começar com o Vital. Pedir para vir aqui à frente. É porque aí não... Então vamos pedir o... Cadê o Geraldo aqui, secretário? Para trabalhar aqui com os microfones. Levar lá para o Vital. Então tá. Salário aumentar proporcionalmente, o salário mínimo, o salário dos funcionários, teve uma expectativa positiva de a nova administração Lula foi capaz. Agora, daqui por diante, o que foi que nós perdemos? Primeiro, a terceirização irrestrita, depois a reforma trabalhista e a lei nacional. Em termos práticos, a nível do Estado, nós da SEMA conseguimos o AGE, depois do greve, em 2013, não é isso? Vocês estão lembrados? Só saiu porque nós fizemos greve. E em 2015 teve aquela greve que o governo do Estado, o seu secretário de Segurança, teve uma verdadeira batalha campal lá no centro físico, lá na Praça do Talento. Inclusive, na época, há 2 anos atrás, o Globo fez uma reportagem e aquelas bombas todas, helicópteros, né? E a trilha musical da reportagem da Globo era a trilha musical do filme Apocalipse Now, que era a invasão dos Estados Unidos lá no Vietnã. A mesma coisa. Quando eu vi, é que parecia realmente uma guerra. Né? A forma que o governo encontrou para amedrontar. Mas nós ganhamos. Ganhamos 3,45 em outubro e 10% de alguma coisa em janeiro. Só ganhamos por causa disso. E nós fomos enfrentar o dragão. Não foi por outra coisa. Não foi por negociação, falar com o Romanelli, quem vai com o terceiro. Tanto é que o governo foi esperto, ele fatiou as maldades. Ele primeiro, no final do ano passado, disse que não ia ter aumento, em janeiro, não é isso? Depois, em março, tem outra mensagem. Depois, ele foi fatiando as maldades para a gente não ir à luta. Para a gente não fazer o que nós fizemos em 2013, nós da SEMA, e o conjunto dos funcionários encabeçados pela APB, que é o sindicato muito grande e forte, fosse lutar contra ele. E no entanto, a cada 2 meses nós fazíamos uma retirada de direitos. E a última foi agora, recentemente, quando ele suspendeu tudo, que não vai ter CIS aumento, não vai incidir sobre a AGE, e agora isso só vai em 2019. Isso são coisas práticas, isso não é tudo. Né? E a próxima que vai vir, depois que o Temer foi absolvido, não ser processado enquanto presidente, é o quê? Só temos aumento
enfrentando várias conquistas que nós tivemos. E tenho certeza que a UTA, que vai ser a reforma da Previdência, já vai ser encaminhada. Eles vão aumentar a contribuição nossa de 11% para 14%. E nós vamos deixar isso acontecer? É uma pergunta que eu faço. Vai para 14% mesmo. Isso é fato. Entendeu? E outras coisas que eles vão fazer. Então, tem colegas funcionários de todo o Estado, nós temos que pensar. Eu já tenho o meu tempo de aposentadoria quase. Então, eles não podem fazer nada comigo. Então, eu acho que a gente que está na mesma situação, nós temos que lutar contra, porque daqui a 10 anos, a nossa aposentadoria vai estar bem menor. E esse é o projeto do governo. Se a gente não está agora, ir para a rua como a gente fez, vai vir outras mensagens, e nós vamos perder mais. Daqui a 8 anos a gente só vai ter dinheiro para pagar o remédio, olha lá. Então a gente tem que aproveitar esse momento, e eu gostaria de fazer sobre as reflexões que eu fiz, mas tem que se organizar, pessoal. Não dá para ficar esperando que o governo não faça muita maldade. Ele vai fazer, porque é deles fazer isso. Eles estão aí para fazer isso. Eles jogam a culpa, além de estar tirando o nosso dinheiro da aposentadoria. Está aí feito, ele está fazendo isso. A cada dia a gente fica parado. A gente fica parado e os caras avançando e a gente não faz nada. É isso. Companheira Elci, até 5 minutos. Bom, eu só queria fazer uma afirmação naquilo que o professor Hermes disse, que apesar de nós vivermos num país democrático, nós vivemos em corporações, né? Isso aí está mais do que visto. Então, isso que o Temístocles falou agora, eu acho que nós vamos ter que pedir apoio e se reunir com outras corporações. Nós não estamos no momento, acho que nem de querer exigir o nosso direito. Nós primeiro temos que exigir que seja respeitado o direito da população brasileira. E o que a gente vê é que o governo, um governo de elite, dominante, está nos prejudicando a cada dia. Se nós não tivermos poder aquisitivo, não tivermos nem aumento de salário, é um reajuste de salário, que no caso é a inflação, né, que nós não estamos tendo, daqui uns dias nós perderemos todo o nosso poder aquisitivo. E como é que vai ficar o nosso comércio interno? Então, eu acho assim que é uma conscientização que nós temos que fazer com todos, né? Não só com a população em si, com as outras corporações que são fechadas ainda e não têm uma visão de futuro. Porque o que a gente vê é isso aí, que o futuro aí vai ser negro, sem oportunidades para ninguém, né? A gente vê os jovens aí, você fica pensativo do que vai ser a vida deles, né? E em todos os sentidos estão tirando os nossos direitos, né? Eu acho que o que vai valer daqui para frente é nós nos unirmos, né? Todos conscientizar os nossos amigos, a nossa família, os vizinhos, e começar a conversar com o povo, que eu acho que é a única maneira de ter um convencimento e conseguir alguma coisa nas urnas. É isso aí. Companheiro Heitor, até 5 minutos. Se quiser usar o microfone, fica à vontade. Porque o horário, só para mim, vale 5. Até 5 minutos para todos os oradores, conforme... De repente, para mim, tem tempo. Certo? Mas vamos lá. Heitor. Eu queria... Não precisa. É para gravar, Heitor, é para poder gravar. Você falou em microfone? Eu errei. Então tá, eu quero falar assim. Se quiser botar aqui na frente, põe. Pode ficar à vontade. Simplificar essa análise de conjuntura, viu, Hermes? Porque a gente tem que compreender que a sociedade vive sobre, no mínimo, 2 patamares. O interesse deles e o nosso interesse. E como nós temos que lutar pelo nosso interesse, eles se organizam e lutam pelos seus interesses. Então nós temos que ter em mente que na sociedade, no mínimo, existem 2 forças que se contrapõem. E aí, eu queria avançar um pouquinho nessa análise. Nós, entre aspas, num dado momento,
tivemos pelo menos a possibilidade de consolidar uma sociedade um pouquinho mais justa. Ninguém estava falando em revolucionar a sociedade, né? Voltar a um sistema, por exemplo, que fizesse vingar ou prevalecer os nossos interesses. O que eu quero dizer é o seguinte: durante, no mínimo, 8 anos, nós podíamos ter consolidado a democracia no Brasil. Nós poderíamos, por exemplo, acabar com a institucionalidade, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que faz o que quer nesse país, e nós reproduzimos, indicamos mesmo os ministros que estão lá para defender o status quo dominante e para oprimir o povo. Não alteramos isso daí. A mídia, que é uma concessão pública, quer dizer, é nossa, a televisão é nossa, a rádio é nossa, só que nós demos para eles. E agora reclamamos deles, porque eles usam a concessão pública para nos oprimir. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não vamos só culpar eles. Nós sabemos que eles vão defender os interesses deles. Nós precisamos olhar para o nosso rabo. O que nós estamos fazendo para se contrapor a isso daí? Eu acho que esse é o caminho que o movimento popular deixou de fazer. Por que deixou de fazer? Porque se burocratizou. O movimento sindical, por exemplo, foi tudo para o governo. Pega os ex-dirigentes sindicais. Foram tudo, a nível nacional, pelo menos, se incorporaram ao Estado. Gostaram, né, aquela luta que precisava fazer no dia a dia. Ficou mais fácil com a bunda na cadeira, ar-condicionado, cafezinho. Né, ficou fácil essa questão. E me esqueci que eu preciso organizar, eu preciso propor direção de movimento popular e de movimento sindical, tem que propor. Ele tem que dirigir o movimento. Não pode esperar que a base vá. Quer dizer, tem que construir com a base, mas propor. O que nós vemos hoje no movimento sindical, por exemplo, dos servidores, que é a nossa, nós vemos um privilégio, uma prevalência da negociação. Todo mês, durante os últimos 5 anos, teve a negociação. Todo mês teve uma mesa de negociação. O que avançou nos últimos 5 anos? Só perdemos direito. E aqui eu quero lembrar um companheiro de Irati que me passou o seguinte, falou, Heitor, não vem aqui falar alto, porque vocês vivem lá na mesa de negociação, vocês confundem a gente. Estou dizendo quando eu era dirigente ainda. Vocês confundem a gente. Se vocês vão para uma mesa de negociação, nós aqui entendemos que vocês estão fazendo uma negociação que preserve o nosso direito. E vocês negociam, e o cara tira o nosso direito. Então o que eu acho? Eu acho que não dá só para culpar um lado. Hoje está muito simplória a análise. Né? Eu não estou dizendo a tua, Hermes, mas na sociedade culpa os outros. E esquece de olhar para si. Nada acontece na minha vida do que não seja produto da minha convivência. Isso sempre. Então o que eu acho quer dizer, o que nós precisamos fazer então? Eu acho que nós precisamos reevoluir, voltar um pouquinho. Por exemplo, o movimento sindical tem que voltar a compreender, já compreendeu durante vários tempos, de que só é possível negociar com esse pessoal desde que esteja massa em ponta de bala. Porque se não tiver... Heitor, 1 minuto para a conclusão, por favor. Já venceu os 5, é isso? Eu anotei, não venceu. Falta 36 segundos, se você quer saber. 1 minuto para a conclusão, tá? Além dos 36. Além dos 36? Bom, mas eu vou concluir aqui. Eu só coloco porque isso é importante para o movimento sindical. Tempo, burocracia. Então, eu só quero dizer o seguinte. Nós precisamos revoluir. Por exemplo, cada um que... Não vê de porque nós estamos fazendo um encontro para discutir um montão de coisa. E no dia a dia estamos sendo descolados. E isso, nós vamos lá no último dia, dedicar 2 horas para discutir tudo os nossos problemas do dia a dia. Organização, mobilização, tudo. E eu acho que nós devíamos dedicar esse debate, inclusive de gestão, nesses encontros. Mas, vamos fazer o quê? Mas eu queria concluir, viu, Hermes, fazer o seguinte, nós precisamos revoluir.
e ver o que nós aproveitamos da história. Por exemplo, o Teviso colocou, em 2013, foi o último movimento da nossa base sindical. 2013, estamos em 2017. 4 anos que nós só aderimos ao movimento Souza. O Tarcísio... Para concluir... Nada abraçado. A SEAB é nada abraçado. As condições de trabalho nesses locais são as piores possíveis. Bom, concluindo, eu acho que nós vamos evoluir e ver o que nós fizemos em 2013 para dar certo o reajuste e a incorporação parcial. Aí o Cid podia até uma hora nos contar, e ela sabe o que ela fez. Se não foi ela, que os trabalhadores fizeram o que Concluindo, Heitor. na época fez, e a gente retomar a nossa história. Essa história que nós estamos percorrendo é furada e cada vez mais nós vamos se atolar. Vamos devolver aqui ao professor Hermes para fazer aí as considerações. Vamos lá. Sobre a primeira fala do companheiro, de fato, nós temos uma luta nacional intensa, combinada com a necessidade da gente fazer a luta das categorias, que esse é o primeiro suporte. A gente precisa estar dialogando com as condições de trabalho, com o dia a dia em cada local de trabalho, mas num desafio de que a gente precisa agora ter a compreensão de que nós estamos no período intenso de luta de classes. A tendência de 2018 é um ano de muito embate no debate exatamente dos valores de luta de classe. E um desafio enorme que nós temos em cada uma das nossas categorias. Retomada, até na sexta-feira lá na APP a gente estava recuperando, porque quando a gente lembra, eu comecei aqui falando da greve centenária, da greve geral no Brasil, que cumpriu um papel muito importante, e depois nós tivemos muitas dificuldades de que consolidasse no Brasil as greves gerais. Nós, trabalhadores, precisamos debater esse papel da maioria do povo, porque nós também estudamos e aprendemos, nos clássicos, inclusive no marxismo, que a emancipação dos trabalhadores só será fruto da organização e da luta dos próprios trabalhadores. E aqui no Brasil, vários estudiosos do campo aí da sociologia, da filosofia, da história brasileira, têm identificado, e agora muito presente, esse período em que o povo se coloca mais como espectador do processo, da arena política de debate. Eu estou falando aqui da arena política de debate geral, não é de política partidária ou de pauta eleitoral, de eleições. O povo fica no papel de espectador. Nós não temos uma tradição histórica de participação de massa que se sinta protagonista dos processos de transformação. A greve de 2015 foi citada aqui, foi bastante participativa, mas é uma pauta absolutamente corporativa. A database e o fundo previdenciário. Se fosse para fazer um debate mais completo, de projeto mais geral, aquela massa estava lá disposta a levar bomba de helicóptero? Estou falando das categorias de modo geral. Reuniria 20, 30 mil pessoas? Quando é o bolso, a pauta mais imediata, materializada, até a gente movimenta. Mas agora, nas greves gerais que nós participamos, as categorias não vieram. Ficou na expectativa. Então, essa é uma tradição
muito arraigada na sociologia brasileira que impacta no nosso trabalho de direção sindical. De modo geral. Não tem uma categoria. Olha as universidades, gente. Vocês estão vendo as universidades nas ruas? Estão agonizando as universidades públicas, tanto brasileiras e até paranaense. Não vai. Não participa. Para a gente não acusar de que aquelas pessoas que tiveram poucas letras é que não faz leitura política. Que aí a gente pega e vai cometer um preconceito enorme. Tá? Então, nós precisamos ir debatendo esse cenário histórico. O Brasil teve lá aqueles processos todos de golpe. A tradição brasileira é golpista. Tá? Então, nós estamos reativando uma página histórica. E a massa fica assistindo. Tem uma outra cena de um filme muito interessante, chamado Flores Raras, que é a vida, né, de uma arquiteta carioca, de uma poeta americana, que vivia no Rio de Janeiro, nos anos 60, e ela vai assistindo o que estava acontecendo, ela fica muito impactada com o golpe lá de março de 64, abril, e ela vem ao centro do Rio de Janeiro e vê as pessoas jogando futebol na praia de Copacabana, batendo bola. Tem uma cena tão marcante, ela fica tão escandalizada, chocada. Falou, gente, derrubaram o presidente da República, que saiu exilado, que foi assassinado depois no exílio, no caso do Jango, e as pessoas foram jogar futebol na areia da praia. Nessa tradição, diferente até dos países vizinhos, como a Venezuela, segurou lá o golpe contra o Chávez, lá em 2002, sustentou-se aquele período a partir de uma massa de mais de 200 mil pessoas nas ruas da capital venezuelana. Né? Aqui no Brasil, mesmo no dia que a Dilma foi afastada lá, tinha o quê? 1.300 pessoas, mais ou menos, na porta do Palácio Planalto. Por razões as mais diversas, mas não tem tradição do povo participar efetivamente dos processos de escolha. Então, esse é um desafio que a gente tem que trabalhar. E nós que lidamos com a educação das crianças, de jovens, não é pequena a responsabilidade. Tá? Estou compartilhando com vocês um pouco do pensamento mais geral. Essa é a luta central. Como é que a gente concilia? E nós que estamos no debate de direção sindical, o primeiro papel nosso é cuidar da nossa categoria. Nós não podemos, não temos prerrogativa de colocar outra luta mais central que não seja lá as condições de cada colega que esteja trabalhando. O papel do sindicato é esse. O papel mais clássico é a organização e a defesa dos seus trabalhadores. Aqui entra uma compreensão também do papel fundamental dos sindicatos enquanto instrumentos de democratização dos processos. Por que está tão atacado os direitos da luta sindical aqui nesse período agora? E também como a gente ficou visado nesse período de embates que a gente teve de polarização no Brasil. Porque a direita brasileira, nos seus interesses, aí, conforme o Heitor estava colocando, que se organiza para fazer defesa dos seus interesses, que é a acumulação de riqueza, de lucro, de não redução de qualquer possibilidade de ganho. Pelo contrário, até nas crises ele se reorganiza até para ganhar mais. A gente tem essa leitura, né, Sandro? Nós fomos nos dando conta de que o objetivo central agora desse momento presente, daí do próximo período, é reduzir o papel dos sindicatos, porque é um instrumento de promoção da democracia. É fundamental. Não foi pouco as lutas.
por exemplo, que a gente fez para defender valores importantes que foram parar na Constituição brasileira, né? Como não tem uma tradição partidária mais arraigada aqui no Brasil, mesmo nos partidos de esquerda, até porque tem uma tradição de muita dispersão e de disputas acirradas no campo progressista, os sindicatos acabam tendo esse papel importante. Eu quero ir, já concluindo, aqui sobre o debate que é bem intenso do que fazer, né? Nós temos aí um calendário, a CUT convocou esse abaixo-assinado pela revogação da aplicação da reforma trabalhista. Ela começa a valer a partir do dia 11 de novembro. Então, amanhã é um dia nacional de coleta de assinaturas para a revogação da reforma trabalhista. É um projeto de lei de iniciativa popular que precisa ser entregue no dia 9, se não me engano, lá em Brasília. Tá? Nós estamos movimentando esse processo. É importante que a gente participe desse debate, porque ele também, além da assinatura, é um momento que dialoga com as categorias e com o povo em geral, dessa participação. A luta na direção nacional dos movimentos, nós temos aí a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, com dificuldades visíveis também de organização mais geral, a gente tem que superar. Precisa de direção nacional do movimento geral. A gente tem que estar antenado com esse processo e, de fato, a gente percebe que há dificuldades nesse período que é desafiador para todos. Porque a gente já tem aí o debate colocado. Só a luta que pode mudar essa estrutura que está colocada. Muita luta, muita organização. Nós temos um calendário de lutas no Fórum das Entidades Sindicais. Precisamos organizar esse plenário. Até você falou do Arnaldo, ele ficou animado lá em Ponta Grossa, que estava panfletando junto com os colegas das outras categorias, conversando com o povo, até deu um telefonema animado, depois ele saiu no dia seguinte para a viagem, aconteceu o acidente. Estava lá fazendo esse debate importante, que precisa se aprofundar e se qualificar cada vez mais. E aí, a gente superar esse período que não é fácil, porque está muito presente o período do individualismo, do consumismo, que foi consolidando nesse longo período. E, de fato, concordo com a parte em que o Heitor se refere à nossa desorganização no período de 8 anos, até mais, que poderia ter avançado a estruturação de possibilidades de suporte que não colocasse essa fragilidade política que está posta hoje. Tá? Nós estamos com a democracia brasileira completamente capturada pelo poder financeiro. Isso é fruto do sistema eleitoral brasileiro que não foi modificado. Não só não foi modificado, como foi absorvido. Haja visto o financiamento de campanha, que está mais do que escancarado, que todos os partidos tiveram a mesma cultura, não enfrentaram, que é o principal foco aí da Lava Jato. Aliás, teve um seminário essa semana comparando a Operação Mãos Limpas da Itália com a Operação Lava Jato aqui no Brasil. Tá? Só para fechar com isso, porque está na conjuntura. Foi em São Paulo esse seminário, promovido pelo Estado de São Paulo. Então, não foi pela esquerda brasileira. Tá? Foi um jornal conservador, da tradição conservadora brasileira, que fez uma comparação. Eu escrevi há 2 anos atrás um artigo criticando a obsessão do juiz Sérgio Moro pela Operação Mãos Limpas da Itália. Porque aquela operação não abriu espaço para uma Itália melhor. Pelo contrário, produziu o governo Berlusconi e os valores políticos de adaptação e superação de possibilidades jurídicas que pudesse barrar a corrupção lá na Itália. Continua tão corrompida quanto sempre foi. Os países que se desenvolveram em instrumentos de superação dessa cultura, que não é apenas brasileira,
desenvolveram mecanismos de controle e participação social, principalmente os países do norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia, tem instrumentos importantes de controle sobre esse processo todo. E daí quem vai lá encontra um deputado andando de metrô, porque não se tem carro e motorista particular para deputado. Eles andam no metrô. Quem vai na Finlândia e visita a escola, que é a escola pública, porque eles escolheram a forma pública, vai entrar numa sala de aula, vai ter o filho do desembargador sentado ao lado da filha de um operário de qualquer categoria lá do país. Ok? Aí sim. Tem corrupção lá também, mas é residual. Porque, infelizmente, onde tem grupo de homens e mulheres, a corrupção está presente e isso está colocado. Agora, só se supera com mecanismos de controle social. E aqui no Brasil, o balanço que eu estava olhando ali é de que vai na direção da Itália. Então, cuidado. Por isso que a gente foi para frente da Polícia Federal fazer a crítica de diversos... Não é para fazer a defesa do Lula, que nem a gente foi acusado de fazer uma defesa cega. É os instrumentos autoritários de setores do Poder Judiciário que também colaborou com o golpe que eu citei aqui. Que teve a dimensão jurídica, midiática, parlamentar e, sobretudo, empresarial. Que é pouco falado. Mas o alimento do processo todo é empresarial, porque é uma luta do capitalismo se recolocando aqui no país. Combinado com esse pensamento autoritário, de que a classe trabalhadora brasileira tem que ser desdentada, precarizada e ganhar pouco. Essa é a tradição. Enquanto países que valorizaram o seu processo e reduziram a desigualdade, têm uma classe trabalhadora com bastante condições, inclusive esses países que eu citei. Todos os setores têm uma vida digna, condições de moradia dignas, avançaram sem ser uma revolução socialista, mas em bem-estar social, que se fosse aplicada à Constituição brasileira, em sua plenitude, aqui a gente poderia dar passos importantes, como etapa de superação de período histórico que agora está aí completamente questionado. Acho que o debate continua, Quero saudar, são 10 horas em ponto, quero concluir aqui o período, desejar um bom debate para vocês, boas reflexões, bom trabalho, ficamos sempre à disposição também dos colegas dessa categoria que é importante, Obrigado pela atenção de todas e todos. Agradecemos ao companheiro Hermes, presidente da PP Sindicato, pela brilhante exposição, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Convidar o secretário-geral Vital para fazer a entrega aqui do certificado ao nosso palestrante. Nós vamos dar aí 5, 10 minutos para o pessoal depois ir ao banheiro e aí a gente retorna com a segunda mesa. Vital. Vai dar aumento de salário, viu, Hermes? Obrigado aí, companheiro Hermes. Vamos fazer uma pausa de exatamente 10 minutos. Às 10h10, nós retornamos para a segunda mesa.